Olá pessoal, meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor do IPBJ, Instituto Paulista de Estudos Bioéticos e Jurídicos. Hoje nós estamos aqui e eu espero que seja o primeiro de muitos encontros que nós possamos ter, comigo ou com outros professores da casa, para discutir uma questão relevante. Que questão relevante que é essa? O cheque calção. Cheque calção em qualquer situação? Não. O cheque calção nas internações hospitalares. Eu tenho certeza que isso é relevante? Eu acredito que isso é muito relevante. Vamos tentar buscar na memória se nós já não ouvimos falar de um amigo, de um parente, ou lemos notícia no jornal, ou mesmo vimos na TV alguém que ficou sem atendimento médico porque o hospital, a unidade hospitalar exigiu um cheque calção. O que é cheque calção? É uma garantia. Nós falamos regularmente de cheque calção, mas nós podemos fazer referência para qualquer outro tipo de garantia para a internação hospitalar. Mas e daí? Qual que é o problema? A pessoa que presta um serviço médico hospitalar não tem direito de receber pelo serviço prestado? Evidentemente que tem. E essa afirmação é um dos fundamentos de uma parte da corrente que entende que, efetivamente, as pessoas têm o direito, as unidades hospitalares têm o direito de receber ou exigir o cheque calção ou qualquer forma de garantia, para se assegurar de que vai receber pelos serviços prestados. Mas existe outra corrente? Existe outra corrente. Que corrente que é essa? Que diz que no momento da internação, no momento da doença, no momento da necessidade médica, o consumidor e a relação paciente-unidade hospitalar é uma relação de consumo, está mais vulnerável. Então, ele vai assinar, ele vai dar qualquer coisa que seja dele exigido para fins de ser atendido. Nesse primeiro momento, posso dizer para vocês, então, que nós temos duas correntes, a favorável e a desfavorável. Aliás, como quase tudo em direito. O fundamento primário da corrente que diz que não se pode exigir o cheque calção ou qualquer forma de garantia é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um fundamento de nossa República. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar no artigo 1º da nossa Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana acaba sendo fundamento para diversas teorias das diversas áreas do direito ou da bioética. Mas a dignidade da pessoa humana se refere exclusivamente à pessoa doente? Não se refere exclusivamente à pessoa doente. A dignidade da pessoa humana está relacionada com todas as pessoas, em qualquer situação de vida e morte, vida e saúde, ou vida e falta de saúde, necessidade de atendimento médico hospitalar. Agora, junto com a dignidade da pessoa humana enquanto fundamento de nossa República, nós vamos ter o quê? Os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa. E aí nós temos uma informação relevante. A dignidade da pessoa humana é fundamento de nossa República, assim como a livre iniciativa. Então vamos pensar o seguinte: eu resolvo exercer atividade médica hospitalar no regime de livre iniciativa, eu vou concorrer no mercado. Concorrendo no mercado, como é que eu não posso ter a garantia que eu vou receber pelo serviço prestado? Eu vou ter um calote porque a pessoa está em condição vulnerável de saúde? Ou eu devo suportar os riscos dessa atividade exclusivamente em função da obrigação que eu assumi de prestar serviços médicos hospitalares? Essas são questões relevantes. E se vocês observarem, essas questões relevantes acabam tomando uma dimensão interdisciplinar ou multidisciplinar. Nós conseguimos buscar fundamentos contrários ou favoráveis, ou questões de reflexão no direito do consumidor, nos fundamentos da bioética. Todas essas questões nós conseguimos trabalhar com vocês
de forma mais aprofundada em nossos cursos de educação à distância ou nos nossos cursos presenciais aqui em Ribeirão Preto, no IPBJ. Mas vamos seguir questionando. A pessoa comparece à minha unidade hospitalar. Esse atendimento não vai ser pelo SUS. Se fosse pelo SUS, eu sou credenciado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde oferece saúde pública gratuita universal para todo mundo. Então eu não posso exigir um cheque calção para essa pessoa. Agora, e se ela quer ter um atendimento particular? Ela quer um atendimento diferenciado? Como é que fica essa questão? Nós temos aí um conflito de interesses e um conflito de princípios. Qual o conflito? O direito à vida e o direito à minha saúde financeira, a saúde financeira do meu plano de saúde, a saúde financeira da minha unidade hospitalar. Como que nós vamos solucionar isso? Através de princípios da proporcionalidade, da razoabilidade? Nós vamos solucionar isso através de ponderação, como quer dizer Ana Paula Barcelos? Como que nós vamos solucionar isso? Nós vamos solucionar isso com profundas discussões bioéticas? Qual que é a forma de encontrar um caminho para isso? Além dessas questões de mais alto relevo, que alguns vão poder dizer que são filosóficas, mas são bioéticas e são, em verdade, questões que nós conseguimos dirimir na prática, nós vamos trazer ponderações agora sobre a legislação. E nós vamos entender que a legislação vai tender a favorecer o consumidor. Que consumidor é esse? O consumidor de produtos e serviços na área hospitalar. Vamos começar pelo Código Civil. O Código Civil diz que o negócio jurídico e o contrato de internação, a gente pode considerar um negócio jurídico, é anulável quando a pessoa esteja em estado de perigo. E aí nós vamos dizer o seguinte: no momento da internação, a pessoa que vai ser internada, ou seu parente, o seu ente querido, está no estado de perigo. Então eu vou fazer qualquer coisa, vamos lembrar do que nós já falamos antes, para que essa pessoa tenha um atendimento médico hospitalar. Eu dou minha casa de garantia, mas efetivamente eu só fiz isso porque eu estava imbuído de um forte clamor para salvar a minha vida ou de uma pessoa próxima. Então, pelo Código Civil, nós conseguimos entender que o cheque calção nas internações hospitalares não pode ser exigido. Se for, esse negócio é anulável. Mas eu disse para vocês, e vocês bem sabem, que a relação paciente-unidade hospitalar é uma relação de consumo. Eu estou consumindo, eu sou usuário de produtos médicos e hospitalares que a unidade hospitalar, que o plano de saúde oferece. Então nós temos que buscar também fundamentos no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que são nulas as cláusulas abusivas. Ora, se eu entender que a pessoa precisa da internação para salvar a sua vida, para recuperar a sua saúde ou para não sofrer um agravo maior, a imposição da exigência do cheque calção pode ser considerada uma cláusula abusiva. Portanto, nula ou anulável, como queira, pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí, pessoal, no Código de Defesa do Consumidor nós temos mais uma questão relevante, que é a questão do orçamento. É possível oferecer um orçamento prévio? Vocês lembram nos estudos de direito do consumidor, ou aqueles que não são versados ainda nas questões do direito, fiquem sabendo que é direito do consumidor obter o orçamento prévio, saber quanto vai custar o serviço ou o produto que ele pretende adquirir ou usar. E efetivamente, para aqueles que entendem que não se pode exigir o cheque calção com base no Código de Defesa do Consumidor, além da questão da cláusula abusiva, tem a impossibilidade de se oferecer o orçamento prévio.
Essa questão, se pode ou se não pode exigir o orçamento prévio em questões de urgência ou emergência, ou quais são os limites do orçamento prévio dentro de questões de prestação de serviços hospitalares, precisa ser discutido no outro âmbito, no outro curso, no outro encontro. Mas é um elemento que efetivamente deve ser considerado. Outra questão importante, ainda no Código de Defesa do Consumidor. A base da nossa relação de consumo deve ser, dentre outros elementos, que não nos interessa referir agora, ser pautada na transparência. A transparência, eu consigo transferir ou informar adequadamente o consumidor dos meus serviços hospitalares sobre todos os aspectos envolvidos naquela relação que vai se iniciar? Não. Então, a impossibilidade de se adotar a transparência na forma exigida pelo Código de Defesa do Consumidor, na forma exigida, inclusive, por legislação paulista, a conhecida Lei Mário Covas, torna impossível a exigência do cheque calção. Enfim, dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos encontrar diversos elementos que militam contra, ou seja, julgam contra, vão contra a legalidade da exigência do cheque calção ou qualquer outra forma de garantia. Mas aí nós vamos mais. Existe alguma legislação específica que trata sobre a exigência ou não de cheque calção nas relações hospitalares? Existe. Em São Paulo nós temos uma lei número 14.471 de junho de 2011, ou seja, bem recente, que proíbe a exigência de cheque calção ou calção de qualquer natureza para os hospitais da rede privada dentro do nosso estado de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Ou seja, aqui dentro, por lei estadual, aqui dentro de São Paulo, por lei estadual não se pode exigir o cheque calção. Em que situações? Hospitais ou clínicas da rede privada. Qual outro elemento que agrega a lei? Em situações de urgência e emergência. Tem diferença? Urgência e emergência? Tem. Nas situações de urgência, a pessoa precisa do atendimento imediato, naquela hora. E nas situações de emergência, ela precisa do atendimento que não pode ser demorado, mas não precisa ser imediato. Então, nessas duas situações, urgência e emergência, dentro do estado de São Paulo, por legislação específica, não se pode exigir o cheque calção ou qualquer outra forma de garantia de recebimento pelos serviços prestados. Muito bem, e qual que é a consequência se eu exigir? Devolução em dobro do valor exigido e multa. Muito bem. A gente tem questões principiológicas, a gente tem questões do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem legislação estadual que nos leva a entender a impossibilidade de exigir o cheque calção em situações de urgência e de emergência. Acaba o assunto aí? Não, não acaba o assunto aí. Nós ainda temos no Código Penal brasileiro um acréscimo às questões relativas à omissão de socorro, que torna crime a exigência de qualquer garantia para atendimento médico. Não se pode exigir, de acordo com o dispositivo legal, qualquer garantia e nem que se preencha 100 números de formulários antes da pessoa receber atendimento. Além disso, a lei faz a referência que não se pode exigir o cheque calção para atendimentos emergenciais. Nós já vimos que emergência e urgência são questões diferentes, são institutos diferentes. Quando o Código Penal fala em situação de emergência, ele quer englobar a urgência também. Se entendermos que a emergência é menos do que a urgência, nós vamos entender que o Código Penal, na verdade, quis proteger as duas situações.
Mas será que em matéria penal o que não está escrito merece uma interpretação analógica e extensiva? Questões a se discutir em direito penal aplicado à saúde. Mas no primeiro momento, a doutrina, a jurisprudência ainda está se formando sobre isso, os artigos publicados têm se orientado no sentido de que emergência, situação emergencial prevista no Código Penal engloba tanto urgência quanto emergência. Muito bem. Então nós temos aí questões relativas a princípios, questões bioéticas, questões legais na esfera do consumidor, na esfera do Código Civil, questões legais em legislação estadual e crime tipificado no Código Penal. Ou seja, em situações de urgência e emergência, eu não posso exigir cheque-calção. É basicamente uma situação, essa é uma opinião própria, em que o Estado transfere para mim a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, que em verdade a prestação de serviço público gratuito, universal e igualitário é do Estado e não meu, enquanto fornecedor de produtos e serviços no mercado de consumo. Eu devo assumir esses ônus? Quem é que vai pagar pela inadimplência? 1, 2, 3 usuários? O custo derivado disso para o empreendimento, para a atividade econômica organizada do prestador de serviços em área de saúde, para quem é que fica? Essa é uma questão que eu gostaria que vocês pensassem. Vocês vão poder me responder no primeiro momento que a dignidade, a vida e a saúde da pessoa vale mais do que qualquer outros valores. Mas vamos pensar também no efeito ricochete de tudo isso, no efeito reflexo. Quem é que lá na ponta vai acabar pagando a conta disso tudo? Um último elemento de reflexão sobre isso, que eu gostaria de disponibilizar para vocês, é o seguinte: pessoa chegou no meu hospital, ela quer ser atendida, eu posso fazer a transferência dela pelo SUS, para o SUS, para um atendimento gratuito pelo Estado, mas ela diz que quer ter o atendimento na rede privada. Como que fica isso? Eu posso olhar para a pessoa e olhar para a cara dela achando que ela tem cara de inadimplente? Que ela não vai arcar com o compromisso assumido? Isso seria uma espécie de discriminação? São essas e outras questões que se pode discutir, requerir, buscar respostas, ir atrás de novas indagações no que se refere à exigência ou não de cheque-calção. Tá ok? Todas essas questões, todas as questões que envolvem a saúde pública e saúde privada, questões bioéticas, direito penal aplicado à saúde, direito administrativo aplicado à saúde, as questões que envolvem de maneira ampla o direito médico odontológico da saúde, vocês vão poder continuar discutindo, aprendendo, e nós estamos aqui para auxiliarmos vocês nesse processo de conhecimento, de capacitação, de especialização. Por isso que eu peço, conheçam o nosso endereço eletrônico www.ipbj.com.br, vejam os nossos cursos, façam as suas escolhas. Nós esperamos vocês, nós esperamos contar com vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado.